Pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo aí bem aí? Tá todo mundo nos ouvindo aí? Bom Alguém dia, pode dar um Bim. feedback Estamos aí? ouvindo, sim. Bacana. Então, queria aqui agradecer e cumprimentar aqui o nosso ator aqui, o Rubiran, né? Estava conversando com ele aqui. O Rubiran foi da CEMIG, então a gente tem muita coisa em comum aqui, trocando ideia aqui. E agradecer a Carol aqui, toda a nossa equipe do Sistema FAENG Senar, mas também cumprimentar cada um de vocês. E acho que esse é um momento para a gente poder trocar ideia aqui. O sistema FAENG Senar, a gente tem essa preocupação, né, com como a gente está vendo o clima aí dos últimos dias, né? Rubiran mesmo aí vem relatando isso nas últimas lives que ele fez, nos últimos vídeos, né? E a gente pediu a ele que a gente pudesse hoje fazer uma conversa mais direta, uma conversa franca, né? Onde as pessoas podem se interagir, fazer perguntas. E, de fato, o sistema FAENG Senar, a gente tem essa preocupação com os nossos produtores rurais nas várias cadeias produtivas do Estado. A gente sabe aí o nosso café mesmo já está sofrendo, né? As culturas de olericultura, a gente sabe também que são geralmente essas culturas mais sensíveis, pode sofrer ainda mais, e nós sabemos aí da dificuldade que o produtor rural tem, né? De plantar, de regar, de colher e de ter os seus resultados, né, financeiros aí. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, acho que esse é o momento da gente poder, de certa forma, trazer aqui um alento, né, uma informação privilegiada. A gente sabe que ela, muitas das vezes, né, Rubiano, não é uma coisa tão precisa, mas ela sinaliza o que pode vir a acontecer e do que está acontecendo. Então, é o que a gente, em nome da nossa diretoria aqui, do Toninho, do Renato, né, e toda a nossa equipe do Sistema FAENG Senar, a gente queria aproveitar aqui esse momento para os produtores, as pessoas que estão nos assistindo aí, para a gente poder conversar, trocar ideia e tirar dúvidas, mas, ao mesmo tempo, trazer essa preocupação nossa, né, no sentido que o produtor possa se prevenir de alguma forma, de alguma coisa, né. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo. E o sistema FAENG Senar, estamos aqui, de fato, atentos, né? Para trazer aquilo que o produtor, de fato, precisa. Afinal, o nosso papel é esse, representar o produtor rural, né, os nossos sindicatos de produtor rural. Então, nós estamos aqui pronto para o embate aqui, para receber aí de todos vocês aí as demandas, né, que vêm da base aí. Isso, com certeza, enriquece o nosso trabalho e a gente só tem condição de, cada dia mais, melhorar com o apoio e com as críticas sugestivas de todos vocês, que isso é importante para a gente melhorar a nossa atuação aí no campo. Eu vou passar aqui a palavra à Carol ou ao Rubiran aqui, para que eles possam dar sequência aqui a esse trabalho, né, para a gente poder continuar o nosso bate-papo aqui. Estou à disposição de todos vocês aqui. Precisar, pode chamar aqui. Um forte abraço a todos aí. Está aparecendo essa em cima da lente, será que o pessoal fica? Eu vou tirar. O microfone está aberto. Bem, bom dia a todos. Agradeço muito aqui, né, o convite da FAENG, né, por estar aqui com vocês, né? A ideia da gente é trazer um pouco aí do que os modelos meteorológicos estão prevendo para essa estação chuvosa. Então, eu vou passar alguns slides aqui para a gente ver o que é que está acontecendo. Eu, assim, para quem não me conhece, eu sou meteorologista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E trabalhei durante 27 anos na CEMIG, também fui professor da PUC durante 18 anos. Aí trabalhei na Rádio Itatiaia, na Globo Minas durante um bom tempo. E hoje, vamos dizer, aposentei, mas ainda continuo na ativa e fazendo algumas consultorias. Então vamos falar aí, eu estou ligado mais ao Climatempo. A Climatempo é a maior empresa de meteorologia da América Latina, tem uma estrutura imensa no estado de São Paulo, onde se rodam modelos de previsões climáticas. Nós temos um grupo de meteorologistas
cada um deles é especialista em determinadas áreas, e eu sou praticamente responsável aqui por esse contato aqui da Climatempo em Minas. Então, nós temos aí muitos clientes, muitos parceiros, e eu recebo muitas informações, faço análise. Trabalhei na CEMIG, como falei, mais de 27 anos aí, em rádio e tudo, fazendo previsões do tempo também, né? E, então, vamos passar aí algumas dicas e algumas noções que os modelos estão falando. Então, qualquer coisa, eu acho que vai ter uma interação direta aí em tempo real com a Carol aí, né, Carol? Aí, a Carol vai estar monitorando. Eu coloquei esse gráfico aí, né, que eu acho interessante, o gráfico da temperatura média do planeta Terra. Então, a gente vê aí essa setinha vermelha aí que está mostrando no dia 6 de julho, nós tivemos uma temperatura média do planeta Terra de 17,2 graus centígrados. Então, segundo a Organização Meteorológica Mundial, foi o dia mais quente do planeta Terra, né, que nós tivemos. E, segundo a OMM também, os meses de julho e agosto foram os 2 meses mais quentes também da história. Então, estamos realmente aí sob efeito do aquecimento global. Qualquer hora nós podemos fazer alguma discussão sobre a questão de se existe ou não as mudanças climáticas e como o homem está interferindo, mas da minha parte, assim, eu diria assim, inclusive tem apresentação, em 1901, então mais de 100 anos, né? Nós já tivemos um pesquisador inglês que ganhou o prêmio Nobel, exatamente por ele ter feito um estudo no século XIX, né, mostrando que o aumento dos gases do efeito estufa, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano, ia interferir no aumento da temperatura do planeta. E nesse artigo técnico, um artigo científico publicado numa revista científica lá na Inglaterra, na época, vamos dizer, ele achava que era coisa boa, né? Esse aquecimento, vamos dizer, o aumento da temperatura. Ia até ser muito bom. Hoje em dia nós sabemos que isso aí tem um impacto, e principalmente na agricultura, né? Esse aumento da temperatura. É só a gente ver o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Com essa forte onda de calor que nós estamos vivendo agora, né? Então, nós tivemos aí fotos, imagem aí de alguns cafés, aí, algumas plantações de cafés já queimadas, né? Até falando do café, o pessoal está preocupado, aí os analistas, com a próxima safra do ano que vem, porque essa onda de calor pode ter interferido e muito, né? Agora nós tivemos aí 2 floradas, né, que pode ter interferido nessas floradas, né? Então, assim, está uma preocupação mundial, né? Na questão aí desse aumento das temperaturas. Então, esse gráfico é para mostrar o planeta está aquecendo. Aqui em Minas, nós tivemos aí 2 dias seguidos nessa semana, em São Romão, no norte do estado, 43 graus, no outro dia 43,5 graus. Em Belo Horizonte, só citando de exemplo, nós tivemos 38,6 graus. Até fazendo um estudo de Belo Horizonte, também de outras cidades de Minas, porque às vezes você pode ter interferência da ilha de calor urbano, mas isso não foi claro, essa interferência. Desde a década de 20 do século passado, você vê claramente que as temperaturas a cada ano estão aumentando em Belo Horizonte. Então, principalmente nos últimos 30 anos, estamos tendo um aumento muito significativo da temperatura, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todo o estado. Então, as temperaturas estão subindo em função das mudanças climáticas. Essa outra figura mesmo é só para mostrar também, né, como que está essa interferência do aumento da temperatura. Quanto mais vermelho, indo para o marrom, quase que branco, são temperaturas altíssimas. E isso tem gerado também uma quantidade grande de focos de incêndio, visto aí que nesse mês passado e também no início desse mês nós tivemos aí grandes focos de incêndio, principalmente no Canadá, na Europa, na China. E aqui no Brasil, o número de focos de incêndio historicamente é mais alto nos meses de setembro e outubro. E nos últimos dias nós vimos que o número aumentou bastante.
É só viajando aí, andando pelas estradas aí, que você vai ver fumaça para tudo quanto é lado. Vamos dizer, está aumentando muito o número de focos. E não está sendo mais elevado o número de focos de incêndio, porque nós acabamos tendo uma chuva que não é comum. Nós tivemos no finalzinho de julho e também no mês de agosto, no sul de Minas, nas regiões central, Zona da Mata, leste e nordeste de Minas. Olha, choveu no leste e nordeste de Minas, uma chuva que eles nem estavam esperando. Isso, quando nós falamos de aumento de temperatura, isso quer dizer muito variabilidade do clima. Então, aquele clima que era normal, a estação chuvosa começava em outubro, terminava em abril aqui em Minas Gerais, hoje em dia não é dessa forma que acontece. Então, nós podemos encontrar dentro do próprio período chuvoso meses com temperaturas baixíssimas, como nós tivemos há 2, 3 anos atrás, janeiro com temperatura máxima aqui em Minas, ficou em torno de 20 graus, né? A gente esperava temperaturas mais elevadas, isso devido à ocorrência de chuvas e até mesmo chuva de granizo, e podemos esperar, durante o período seco, ocorrência de chuvas, ondas de calor, né, aqui no estado. Então, um outro fator assim, que está influenciando muito, a questão do aquecimento global é um grande fator que influencia no clima aqui em Minas e vai influenciar na estação chuvosa. É o fenômeno El Niño. Nós tivemos nos últimos 3 anos o fenômeno Laninha atuando. O Laninha, esse mapa de cima, né? Ele mostra o esfriamento da temperatura da água do mar na costa do Peru e do Equador, né? Esse azul que aparece aqui, ó. Então, as temperaturas ficaram abaixo da média. Isso ocorreu aí nos anos 2020, 21 e 22. E nós estamos já com modelos prevendo que esse ano nós íamos entrar numa situação de El Niño, só que um El Niño mais fraco. Ele até entraria mais para final de abril, maio, só que a partir de março as temperaturas da água do mar começaram a aumentar muito. E com isso já estamos com o El Niño bem definido, que é esse mapa de baixo aí, né? Isso é a temperatura da água do mar na costa do Peru do Equador, já está acima da média histórica, já estamos com temperatura muito elevada, e com isso o El Niño, cientificamente, ele já está comprovado o efeito dele aqui no clima na região sudeste. No sul é muito claro, vamos dizer, no sul significa muita chuva no sul do Brasil. Vimos aí, nos últimos 30 dias, essas fortes chuvas ocorridas no sul do Brasil, exatamente devido à atuação do El Niño, que com El Niño, e também, se nós observarmos agora, eu até estava vendo notícias da Amazônia, lá estamos vivendo uma seca terrível, e também é devido ao efeito do El Niño. O El Niño ele causa seca no norte do país e muitas chuvas no sul do Brasil. Aqui na região sudeste, ele está mais relacionado com o aumento da temperatura, ondas de calor. Então, já estamos realmente sob o efeito do El Niño, então, que vai estar atuando para nós durante toda essa estação chuvosa é o El Niño. Se ninguém sabe por que o nome El Niño, o El Niño os pesquisadores ali na costa do Peru, principalmente, né, eles verificaram que durante o período próximo do Natal a temperatura da água do mar aumentava muito. Então, em alusão ao menino Jesus, eles batizaram de El Niño. E depois de alguns anos, eles verificaram que em determinada época a temperatura da água também baixava muito. Então, puseram o contrário, Laninha. Então, El Niño e Laninha influenciam no clima do planeta todo. Nós temos até no século XIX estudos sobre as monções na Índia que mostram a relação do El Niño com a intensificação ou diminuição das chuvas na Índia. Isso também tem vários estudos para os Estados Unidos, na Europa e em outros países também. Aí é só para enfatizar mais a questão do El Niño, na figura de cima aí está o El Niño. Então a gente vê aqui que quando ocorre o El Niño, nós temos a temperatura da água do mar muito elevada, e com isso você tem uma grande evaporação que vai formar grandes nuvens, e essas nuvens vão causar fortes chuvas, principalmente nessa região.
e vamos ter corrente de ar descendentes. No caso específico aqui do Brasil, esse ar descendente ele vai cair exatamente sobre a Amazônia, daí que nós temos uma diminuição da precipitação na Amazônia. E correntes em altos níveis da atmosfera vêm do Oceano Pacífico, no sentido do Oceano Atlântico, que acaba passando pelo sul do Brasil, intensificando a precipitação no sul do Brasil. No caso do Laninha, é o contrário, né? Em anos de Laninha, normalmente está relacionado a muitas chuvas no norte do Brasil. Esse é um gráfico aí mais recente, do dia 22 de agosto, nessa figura, a gente vê aqui que a temperatura da água do mar, realmente, na costa do Equador, está muito elevada, está muito alta. Então, estamos com a temperatura, um El Niño bem definido e que já está influenciando aí nessa forte onda de calor. Se nós observarmos esse gráfico anterior aí, né, a gente vai ver a linha zero, o ano embaixo aqui, né, no eixo X, essas cor vermelha significa anos de El Niño e o azul anos de Laninha. Então, nos últimos 3 anos, né, nós tivemos Laninha e agora estamos realmente sob efeito do El Niño. Então, a temperatura do mar está cada dia mais elevada. Isso é só para a gente ver desde 1994, anos com El Niño, anos com Laninha. Só lembrando aqui, gente, que apesar de toda essa chuva, não tem assim o El Niño, uma relação tão grande. Anos de El Niño, ele não significa que não vai chover aqui na região sudeste. Significa que vamos ter temperaturas muito elevadas. Isso já está comprovado cientificamente, mas com chuvas não. Mas em determinados anos a gente vê que a seca foi muito severa. É só a gente pegar aqui, ó, todo mundo vai lembrar da seca que nós tivemos nos anos 2014, 15 e 16. Foi um período de El Niño. Então tivemos uma grande seca aqui no estado, principalmente no norte. Essa seca até atingiu o sul de Minas, que foi um fenômeno assim, bastante atípico, que eu pessoalmente nunca tinha observado, seca no sul do estado. O que os modelos meteorológicos estão prevendo aí para os próximos dias e para os próximos meses? Olha, estamos aí com a frente fria atuando no sul do Brasil, inclusive está se formando um ciclone extratropical no oceano, e ele está organizando chuvas no sul do Brasil, e com o avanço desse sistema ao longo do litoral da região sudeste, estamos prevendo aí já a partir do dia 29, hoje à tarde já podemos ter algumas chuvas isoladas no Triângulo, oeste, sul de Minas, mas principalmente no dia 29. Agora, precisamos ter muito cuidado, porque essas fortes chuvas, a chegada de uma frente fria que vem acompanhada de ar frio, o ar frio vem na retaguarda do sistema frontal, com a massa de ar quente que já está atuando aqui, há risco de ocorrência de chuvas de granizo. Nós podemos ter formação de nuvens, cumulonimbus, muito intensas, então o risco de ocorrência de granizo para os próximos dias é bastante alto, devido a esse choque entre a massa de ar quente e a massa de ar frio que está chegando. E, historicamente, a chuva de granizo normalmente acontece em final de setembro, até dia 15 de outubro, né? São quando ocorre a chuva de granizo aqui em Minas Gerais. A gente vê que no dia 30 a probabilidade de chuvas aumenta bastante, aí podemos ter chuva também no Cerrado Mineiro, nas regiões oeste, central, sul de Minas, zona da mata, e uns pancadões aí mais intensos em algumas regiões. A gente vê que no dia 1º a chuva intensifica ainda mais. Então, entre o dia 1º e 2, podemos ter fortes chuvas no sul de Minas, Campo das Vertentes, zona da mata, norte nordeste de Minas, não estamos prevendo chuvas até o dia 2. Então, até esse final de semana aí não há previsão de chuvas. O calor ainda vai continuar. No sul de Minas, Triângulo, região central, vamos ter uma mudança na direção dos ventos. Os ventos eles estão descendo. É um vento, em meteorologia, nós falamos de onde o vento está vindo. Então, no momento, o vento está vindo da direção norte do país e ele vai virar para a direção noroeste. Com isso, a temperatura aumenta mais ainda hoje, amanhã,
mas já a partir de sexta-feira, esses ventos já começam a vir mais de leste, sudeste, já trazendo muita umidade do Oceano Atlântico para o continente, e com isso as temperaturas começam a cair em algumas regiões. Vamos dizer, eu acredito, pelas minhas análises, que vamos continuar ainda com calor ainda na próxima semana em algumas regiões do estado, só que um calor mais ameno, não com temperatura tão elevada como observamos nos últimos 3 dias, mas sul de Minas, central, Triângulo, tudo, vamos ter um calor. Vamos dizer, as temperaturas não vão ficar tão elevadas, porque vamos ter aí uma sequência maior de ocorrência de chuvas, muita nebulosidade, com isso também reflete boa parte da radiação solar que chega até a Terra, né? Então, não temos tanta quantidade de radiação solar para transformar em calor na atmosfera. Então, vamos ter temperaturas mais amenas já nos próximos dias em boa parte do estado. Os modelos estão mostrando aí também, esse é mais uma previsão de uma chuva acumulada do dia 1º até o dia 5, né, para a semana que vem. A gente vê que os modelos estão mostrando chuvas mais para o sul de Minas, Zona da Mata, um volume mais significativo, região central, oeste, Campo das Vertentes, né? Podemos ter uma chuva isolada também na região do Cerrado, noroeste, no leste de Minas. Também podemos ter aí em alguns municípios, mas são chuvas de fraca intensidade, aí no máximo em torno de 10 milímetros no leste do estado e localizadas, né? As chuvas mais significativas vão ocorrer mais no sul de Minas, Campo das Vertentes e na Zona da Mata, porque a frente fria ela vem muito ao longo do litoral, e como você tem um ar descendente vindo aqui do norte do país, né, descendo, ele acaba, vamos dizer, a alta pressão que atua aqui no sul do Brasil não será suficiente para romper toda essa massa de ar quente que está atuando aqui para nós. Então, o calor na próxima semana ainda vai continuar, não com tanta intensidade, mas principalmente no norte, nordeste aqui do estado. Agora, já falando da previsão climática, né? Essa é uma figura já quase que está morta, né? Porque nós estamos falando aqui do mês de setembro, né? Mas o mês de setembro, realmente, os modelos, só para mostrar aqui que eles já mostravam essa aqui é uma figura que nós chamamos de anomalia. Anomalia, o que que é? É o valor previsto menos a média histórica. Então, esse tom marrom indo para o vermelho significa que a anomalia é negativa. Poucas chuvas estão sendo esperadas. Quando você fala em previsão climática, você não vai falar em volume, olha, vai chover 300 milímetros, isso não tem sentido. Nós sempre comparamos com a média histórica. Então, os modelos estavam mostrando que íamos ter anomalias negativas, e esse mês de setembro seria muito ruim de precipitação aqui no estado, e com uma forte onda de calor, e que realmente aconteceu, né, e está acontecendo, né? Então, a anomalia negativa aqui no estado, nesse mês de setembro, tá? Mês de outubro, os modelos, esse azul é a anomalia positiva, então, mês de outubro, os modelos, é claro que podemos ter chuvas isoladas em outras regiões, mas as chuvas acima da média histórica deverão acontecer mais no sul de Minas. As frentes frias, a gente vê que esse azul mais escuro está atuando no sul do Brasil, né? Então, a gente vê chuvarada lá, que está sendo prevista no sul do Brasil, mas aqui em Minas, nós podemos ter chuvas mais no sul de Minas, Campo das Vertentes, alguns municípios da Zona da Mata, vamos ter aí uma chuva bem significativa nesse mês de outubro. Então, quem é da região lá, né, realmente o início do plantio, né, do milho, do feijão, também tá, hoje em dia já está plantando soja também no sul de Minas. Então, assim, várias culturas e começar o preparo da terra lá, porque vai ser um mês bom de chuva na região. Norte, noroeste, nordeste de Minas, não estamos aconselhando, porque tudo indica que a massa de ar quente ainda vai continuar na região e a ocorrência de chuvas vai ser mais a partir de meados da semana que vem, e chuva de fraca intensidade, e depois não devemos ter chuvas até o final do mês. Para o mês de novembro, o modelo meteorológico ele já está prevendo chuvas em praticamente todo o estado. Então,
vamos ter aí uma chuvarada em todo o estado de Minas Gerais, com temperaturas mais baixas devido à ocorrência de chuvas, né? Então, as chuvas deverão se espalhar por todas as regiões do estado. Esses modelos, gente, de previsão climática, eles levam em conta, né, essa questão de mudança climática, levam em conta se é o ano de El Niño, não é ano de El Niño, e outros fatores, né, também os dados médios, e eles são rodados mensalmente, sempre com a previsão para 6 meses de antecedência. Depois, lá na frente, eu vou explicar até como é que a meteorologia trabalha com os vários tipos de previsões. Então, essa previsão climática ela é rodada mensalmente. Depois, até se nós tivermos oportunidade, ô Carol, mesmo durante o período chuvoso, a gente estamos repetindo novamente, né, essa live para atualizar, né, as informações, mas o índice de acerto deles é bastante alto, de uma forma geral, então, assim, estão mostrando que o mês de... E tem vários modelos, você tem vários tipos de modelos. Você tem o modelo europeu, no americano, você tem várias universidades que criaram os modelos. Aqui no Brasil, na Climatempo, nós rodamos o modelo também. Então, assim, você tem que convergir, ver o que os modelos estão convergindo. Alguns trabalham com determinados tipos de variáveis, outros não. Então, assim, as escalas dos modelos são diferentes também, então a gente tem que tomar cuidado. Então, tem que ter uma certa experiência para estar analisando. Mas tudo indica, vamos ter aí um novembro realmente bastante chuvoso. Dezembro também está mostrando que boa parte do estado as chuvas vão ficar acima da média histórica, então podemos ter aí um dezembro com muito calorão, mas sempre com pancadas de chuva, né? À tarde e à noite. Então podemos esperar aí chuvas no mês de dezembro aí em boa parte do estado, que é um bom sinal, né? Vamos dizer, o pessoal que plantar aí, né, em algumas regiões do estado vai pegar aí 2 meses com chuvas significativas, né? Aqui no estado de Minas Gerais, inicialmente nós estávamos até preocupados, né? Das chuvas ficarem muito abaixo da média histórica no mês de dezembro, tá? E janeiro, gente, esse aí é um grande problema que eu fico preocupado, como já é o finalzinho que nós rodamos o modelo, está mostrando um janeiro muito chuvoso. Isso aí quase que seria uma tragédia, não só para causar problema de inundações em várias cidades, porque o solo já estaria totalmente saturado, né, no finalzinho de dezembro, e aí pegar um janeiro chuvoso vai causar muito problema, como também até problema para a agricultura, né? Nós tivemos até neste ano aí problema de fortes chuvas em algumas regiões, pegar aí o vale do Mucuri ali, né, que eu dei muitos contatos ali com o pessoal, vamos dizer, a chuvarada até atrapalhou muitos agricultores, até nas estradas, né? Então eles ficaram lá com maquinário durante quase que um mês, né, em alguns grandes produtores, para até ir em determinados pontos, né, das fazendas que não estavam conseguindo, né? Então, isso pode ser um problema seríssimo, né, para nós, se realmente isso acontecer, toda essa chuvarada para o mês de janeiro, né? Então, podemos ter um mês de janeiro. Agora, outros modelos também estão apontando esse tipo de situação. Então, é preocupante, nós vamos ter que estar acompanhando, e aí, junto com a Carol, aí, como nós estamos fazendo aí, né? Com o Bruno, tudo fazendo essa previsão de 15 dias, e nós podemos aí sempre, todo início do mês, estar estendendo essa previsão para o mês do que vai acontecer, nós vamos atualizando essas informações, mas por enquanto ela está preocupante. É bom que chova, né? Para determinados tipos de cultura no mês de janeiro, né? Não é bom que a gente tenha aquele veranico, que nós tivemos anos anteriores aí com veranicos que às vezes duraram até mais de 30 dias, né? Começaram meados do mês de janeiro e foram até meados do mês de fevereiro. Então, assim, não é bom esse veranico, mas também não é bom que se chova tanto, né? Quanto os modelos estão mostrando aí, 3 meses com muita chuva, né? Então, é preocupante, nós estamos um pouco preocupados com essa sinalização desses modelos, né? Então, assim, segundo a Organização Meteorológica Mundial, né, de Meteorologia, esse 2023, né, o início da coleta de dados meteorológicos
começou em 1880, segundo a organização, nós devemos fechar esse ano como o mais quente da história, né? Nós tivemos aí, conforme eu falei antes, o dia 6 de julho como o dia mais quente, né? 17,2. Nós sempre trabalhamos, gente, com a temperatura média do planeta de 15 graus, né? Então, 17,2 é uma temperatura muito elevada. E essa mudança de fase aí do fenômeno Laninha para El Niño, ela foi muito rápida. E o El Niño está ganhando muita intensidade, né, a cada dia quase, né? Então, esse fenômeno está intensificando. Então, forte onda de calor, já tivemos recorde de temperaturas aqui no estado, né, devido à atuação do El Niño, do aquecimento global. E se você... a coisa é mais ou menos assim, eu vou mostrar ali uma nuvem mais na frente, mas é coisa mais ou menos assim, ó. Se você tem um fogão, num fogão você tem lá umas trempes lá, maiores, outras menores, então você coloca 2 litros d'água para ferver numa trempe pequena, ela vai demorar alguns minutos, né, para ferver. Se coloca numa maior, ele vai ferver rapidamente. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com o planeta. Você tem a mesma disponibilidade de água. Olha, a quantidade de água da Terra ela não muda, vamos dizer. Se você provoca muita evaporação, muita onda de calor, aquele calor vai provocar uma evaporação, e essa água, o ciclo dela, em média, é de 12 até 15 dias no máximo. Daí que as previsões meteorológicas só chegam até 15 dias. Essa água, se ela é evaporada, ela vai virar uma gota de chuva e vai cair em algum lugar. Mas se ela é evaporada muito rápido, ela pode formar nuvens muito intensas e causar grandes transtornos, né? Como nós tivemos agora no dia 4, né? Nesse mês, nós tivemos lá no sul do Brasil, né? Aquele forte temporal, né? Associado a um ciclone extratropical. Então, atuação de El Niño, formação de ondas de calor, as chuvas podem acontecer, chuvas acima da média histórica, só que as chuvas deverão intensificar muito. Eu tinha colocado nesse outro parágrafo que o período chuvoso vai atrasar, apesar da gente ter esse início dessas chuvas, mas em boa parte do estado as chuvas vão chegar mesmo mais para final de outubro, início de novembro, né? Como eu mostrei antes, o mês de novembro deverá ser bastante chuvoso. E a chuva no norte e nordeste de Minas, historicamente, também ocorre com uma intensidade em novembro. As chuvas nos meses de setembro e outubro deverão ser, vamos dizer, setembro, outubro, né? Setembro e outubro agora seriam mais na forma de pancadas mesmo, né? Não devemos esperar aquela chuva de frente fria. Chuva de frente fria é aquela que provoca aquela chuva durante 2, 3, 4, 5 dias seguidos, né? Então, devemos esperar mais pancadão de chuva de final de tarde e início da noite. O mês de novembro vai ser um mês bastante chuvoso, novembro, dezembro e janeiro, né? E o maior problema é esse risco de inundações que nós podemos ter aí em janeiro, e também até algumas culturas, dependendo de regiões mais baixas, né? Devido a inundar essas culturas e causar transtornos, né? Devido à ocorrência de grandes volumes de precipitação. Agora, só explicando um pouco da meteorologia, gente, o que nós trabalhamos de uma forma geral, a meteorologia ela trabalha com vários tipos de previsões, uma que nós chamamos de curtíssimo prazo. Acho que isso é muito interessante. Ô, gente, o que é uma previsão de curtíssimo prazo? Isso são alerta com poucas horas de antecedência de chuva de forte intensidade, por exemplo, chuva de granizo, rajada de vento. Nós podemos dar, para os próximos 3, 4, 5 dias, fala, olha, existe uma tendência de ocorrência de chuva de granizo, existe uma tendência de chuvas com forte intensidade, mas eu não consigo prever onde que vai ocorrer essa chuva. Já nessa previsão de curtíssimo prazo, com a previsão de horas, 2, 3 horas à frente, porque eu vou utilizar tecnologia diferente, como radar meteorológico, tem um sistema de localização de raios em tempo real, então imagens de satélite, então, utilizando todas essas ferramentas,
E existem várias empresas, exemplo, Petrobras, Vale, empresas de transporte e logística, que utilizam muito essa previsão de curtíssimo prazo. E eu vou mostrar à frente também que o agricultor deve ficar atento também a essa previsão de curtíssimo prazo, porque ela pode trazer fortes chuvas. Eu tive um exemplo aqui, foi em 2004, gente, de uma chuva, foi no mês de junho, né? Mês de junho, 2004, eu lembro claramente. Nós tivemos uma formação de uma tempestade no estado de São Paulo, o céu estava claro no sul de Minas, pessoal tudo com terreiro cheio de café, nem imaginava, né? Você vai imaginar que vai chover em junho, né? E esse aglomerado de nuvens, que nós chamamos de linha de estabilidade, ele avançou para o sul de Minas, causou fortes chuvas e acabou levando o café do pessoal, entendeu? No terreiro, molhou o café, né? Vamos dizer, o agricultor não teve assim aquela rapidez para tomar decisões, né? Para evitar prejuízo, né? E café que foi embora, café que foi molhado, perda da qualidade, tudo, né? Por falta de uma previsão de curtíssimo prazo, né? Que eu acompanhei. Vamos dizer, eu estou dizendo assim porque foi um evento assim que me marcou muito. Eu estava acompanhando desde manhã e ele chegou no sul de Minas logo depois do almoço, né? Aí, na época, eu trabalhava na CEMIG, não tinha nem a quem avisar, né? Vamos dizer, nós avisamos a, a própria CEMIG, porque no caso da CEMIG ela tem interesse muito grande, né? De saber, né? Olha, vai chegar uma tempestade em determinada região, aí ela já sabe que vai ter desligamento, que vai ter vários tipos de problemas, e com isso ela monta toda uma estrutura para estar atendendo, para diminuir o tempo de atendimento ao cliente, né? Depois, uma outra previsão que é muito interessante, que é essa previsão diária do tempo, né? Com informações de ocorrência de chuvas e raios. Então, no dia a dia, vou mostrar depois, ela é muito importante, principalmente para o agricultor. Tem a previsão de médio prazo, que é a que nós fazemos aqui, né? Que é essa previsão de 15 dias de antecedência, que são todos eles são modelos diferentes. A previsão de curtíssimo prazo são ferramentas, modelos diferentes. A previsão de médio prazo, vamos dizer assim, né? Também são outros modelos que rodam, e a previsão climática, né? Que você consegue fazer mais com 6 meses de antecedência, né? E você só, na previsão climática, você não prevê o volume de chuva, né? E nem de temperatura. Você só fala, olha, vai ficar muito quente, vai ficar muito frio, né? Vamos dizer, vão ter fortes ondas de calor, as chuvas deverão ficar acima da média ou abaixo da média, mas que é uma informação importantíssima aí para a agricultura. Então, a previsão de curto prazo aí, para ficar claro para vocês. O importante é que se o agricultor receber e ter essas informações à mão, é evitar atividades em área aberta, né? Então, veículos, máquinas, né? Então, assim, você guardar. Por quê? Porque há o risco de chuvas de forte intensidade, de ocorrência de raios, de ocorrência de granizos, e o número de mortes devido a raios aqui no Brasil é muito alto. Vou mostrar aqui para vocês uma figura. Essa é a nuvem cumulonimbus, é a nuvem que provoca raios, gente. Essa nuvem, o topo dela, aquela parte branca lá, ela chega até 15 quilômetros de altura. Então, acima de 5.000 metros, as temperaturas são todas negativas, e a temperatura no topo dessa nuvem, ela chega até menos 80 graus, né? Então, é muito comum. Essa nuvem se forma muito rapidamente, é possível você avisar, né? Então, a gente vê, por exemplo, igual essa queda desse raio, né? Então, o raio, quando ele está descendo, se a gente observar nos prédios aí, também está tendo umas pontinhas. O raio, ele, a princípio, quando ele sai lá de cima, ele não sabe aonde que ele vai cair, né? Essa nuvem. E como que forma o raio? Então, assim, voltando. O raio ele vai se formar porque você tem uma nuvem, cumulonimbus, que tem uma grande quantidade de granizos, e esse choque desses granizos vão gerar cargas positivas e negativas. Então, com isso, vamos ter aí
potencializar a nuvem para que ocorra raios. E a maioria dos raios são até que ocorrem dentro da própria nuvem, de uma nuvem para outra nuvem, mas eles podem ocorrer também da nuvem para o solo, como está mostrando, e até mesmo do solo para a nuvem. Isso é interessante, ele ocorre ao contrário. A gente vê que o raio, quando ele parte lá em cima, ele não sabe onde vai cair. Sempre você tem descargas ascendentes subindo. Quando há uma... Aí, dependendo da rigidez do ar, né, a rigidez elétrica do ar, quando há alguma facilidade, ele vai descer por algum ponto, né? Então, no caso, por exemplo, da pessoa que mora na roça, tem um sítio e tudo, se você tem árvores, as árvores são os pontos, não é que raio gosta de árvore, as árvores são os pontos mais altos que facilitam com que as descargas da terra cheguem mais próximo da descarga descendente que está vindo. Então, a pessoa evitar de ficar. Então, isso é muito importante, vocês têm contato, quem puder ter contato com o agricultor, falar com eles, gente. Olha, no momento que começar a chover, não procure ficar, porque a tendência normal nossa, eu não quero molhar, vou ficar ali. Olha, eu tenho vários vídeos e tudo de pessoas na roça que morreram devido à ocorrência de raios, porque estavam exatamente próximo das árvores. Que não só o raio cai na árvore, você pode ali atingir quase uma descarga direta, como também, quando o raio cai, ele gera ondas no solo. E essas ondas também é que geram a morte da pessoa, que ela cria a diferença que a gente chama de potencial entre um pé e o outro, né? A onda vai dar um choque, e o que mata no cara é a parada cardíaca respiratória. Eu não sei se vocês são diferentes partes aqui do estado, mas na minha região lá, né, quando eu era criança, não, depois de adulto, né, que você não vê falar muito palavrão nem nada. Mas quando você é criança, você às vezes escuta determinadas pessoas falarem: ah, vai lá para o raio que eu parta, não sei o quê. Olha, gente, se alguém mandar você ir para o raio que eu parto, você pode ir, que o raio nunca partiu ninguém na vida, jamais um raio vai partir uma pessoa. Então, o que mata do raio é mais essa questão, vamos dizer, ele pode cair na pessoa, dar uma parada cardíaca, mas 99,99% das vezes o raio ele cai em algum objeto e gera ondas e que vai dar um choque e matar as pessoas. Nós temos assim grandes empresas que nós trabalhamos com a Climatempo, né? Pegar um exemplo, né? A Vale, nos locais, né, que ela tem pátio, então, quando tem uma chuva aproximando, uma chuva com raios e tudo, eles já emitem alerta para que as pessoas fiquem em áreas seguras. É claro que o alerta não é dado, vai começar a chover hoje, vai terminar amanhã, isso não vai ocorrer. Chuvas com raios, esse sistema todo, no máximo em 1 hora até 2 horas, chuva de forte intensidade, é só naquele período. Então, é dado o alerta para que as pessoas fiquem em áreas protegidas. Daí que nós falamos também de proteger os carros, porque você, no caso, você está na roça, pode ter ocorrência de forte ventania, cair árvore em cima de carro, de veículos, né? Tratores. Então, assim, tentar evitar, né, essas áreas abertas. E, assim, fechando essa questão de previsão de curtíssimo prazo, né, os raios matam, em média, gente, aqui no Brasil, em torno de 125 pessoas por ano. Então, é muita gente que morre. E tem muita gente que morre que, às vezes, não é dado o laudo como a pessoa morreu, porque o cara chega lá na roça, lá, o cara caiu, né? Aí vai, deu uma parada cardíaca, mas não sabe que por trás ocorreu uma chuva com raio e aquilo ali que foi a principal causa. Então, acredito que morram muito mais pessoas, né? Estados Unidos já tem até associação de pessoas que foram atingidas em algum dia por algum raio, né? Que sofreram alguma sequela. Aqui no Brasil não tem essa associação e esperamos que não tenha, que nós tenhamos bastante cuidado e fiquemos atentos aí a essa questão aí de chuvas de curtíssimo prazo, essas chuvas temporais. A chuva a previsão essa de curto prazo que nós chamamos, ela é muito importante, né? Que a chuva, a previsão no dia a dia, né? Então, principalmente durante a colheita do café, vamos dizer, é um exemplo aí, né? Peguei
Então, se o agricultor, você sabe de manhã, né, que se vai chover a partir da tarde, então você coloca o café no secador, né? Então, essa é uma previsão que nós fazemos aí de uma semana, 2 semanas. Ah, tem previsão de chuva. Mas se você, de manhã, você sabe essa previsão, nossa, você toma 1000 decisões, né? Isso eu já vi pessoas tomando decisões nesse sentido. Olha, vamos colocar, gente, o café no secador. Olha, não vamos destampar o café, não, se estiver no terreiro, para que ele não molhe. Então, se o café já está com a umidade necessária, o café ele providencia urgentemente, às vezes até mesmo guardar o café, né? O café está chegando, ele já está. Então, vamos guardar o café, né? Então, assim, já vi, eu também já tomei esse tipo de decisão, que eu tenho um pequeno sítio, e já tomei esse tipo de decisão, e vejo, né, na minha cidade lá, como eles ficam preocupados, né? De manhã saber, olha, vai chover hoje, o que vai acontecer, né? Então, tanto o pequeno como o grande agricultor, ele suspende, às vezes, a aplicação de defensivos agrícolas. E, às vezes, você vai ter chuva naquele dia, então, se você vai aplicar algum tipo de defensivo, você não vai tomar aquela atitude, nem de manhã nem de tarde. Porque, às vezes, você quer fazer no finalzinho da tarde, tem chuva prevista para à noite, né? Depois de 8, 9 horas da noite. Então, é uma previsão importantíssimo para o agricultor. No caso dos grandes agricultores, também eles alteram até a rotina de trabalho do pessoal, gente. Isso aí eu já vi muito, né? Você mudar por completo, você já desloca o pessoal, às vezes até para fazer outros tipos de trabalho interno, né? O pequeno agricultor, gente, costuma também, já ele sabendo que vai chover e tudo, ele ia, às vezes, na cidade para comprar algum tipo de insumo, aproveitar esse dia, ó, vamos ter chuva, então já vamos tomar outras medidas, né? Às vezes comprar ferramenta, remédio, marcar consulta, tem várias coisas que ele faz, né? Já sabendo dessa previsão do que vai acontecer. Na previsão de médio prazo, né, que é que nós fazemos muito aqui, né? Então, se existe a previsão de chuvas, o agricultor ele distribui o adubo, né, ao longo da lavoura. Ele, às vezes, somente para que os agricultores aí da zona da mata, mesmo algumas regiões do sul de Minas, né, que tem muito morro, às vezes tem dificuldade do carro levar o adubo em dias que já estão chovendo, ou que já tivemos uma chuva muito significativa, então ele já distribui o adubo já esperando, né, a ocorrência da chuva, então ele se organiza todinho, no caso do agricultor, ou até mesmo, né, se tiver que plantar milho, já sabendo que vai ter a chuva, ele já começa o plantio do milho mais cedo. E caso o adubo já esteja na lavoura, gente, hoje nós já sabemos, ele já às vezes já começa até a própria adubação também, né? O adubo às vezes fica até mais de 5 até 10 dias, né, que não tem nenhum tipo de problema, né, se não ocorrer chuva, dependendo do tipo de adubo. Ele também faz a programação das atividades dos próximos dias, né? Caso seja uma semana chuvosa, os equipamentos serão colocados em manutenção, isso para os grandes produtores, né? Então, você já sabe, olha, a previsão é uma semana chuvosa, então ele já muda por completo, né, a sua programação. E dependendo da época do ano, né, os agricultores também, isso é muito comum, né? O pessoal acelerar o plantio ou até mesmo a colheita, né? Isso depende da época do ano. Olha, se vamos ter chuvas, né? Vamos acelerar aí a colheita, né? Então, se existe risco de geada ou outras intempéries meteorológicas, né? Também os agricultores aguardam para vender os produtos, né? Eles sabem que isso aí pode aumentar o preço, né, do café, do milho, né, do feijão. Então, se tem o tipo de coisa aí, o agricultor ele fala, não, vou esperar. Então, assim, isso é uma informação importantíssima, essa previsão de médio prazo, e nós sabemos que hoje em dia o agricultor não é bobo, ele trabalha exatamente com isso. Então, essa previsão é importantíssima, tanto de curto, médio e curto, curtíssimo prazo, curto prazo e médio prazo, né? E tem a previsão climática, né? Que ela auxilia muito na decisão da melhor época de plantio, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? O norte, noroeste, nordeste de Minas, eu pessoalmente não indico, a princípio, né, começar o plantio lá nessa época agora do ano. Vamos esperar um pouco, aí até meados do mês de outubro, né? Já para o sul de Minas, oeste, Campo das Vertentes, mesmo na zona da mata, já está indicando já o início do plantio, né? E
esperamos aí ter uma chuva bastante significativa, novembro, dezembro e janeiro, tudo indica aí que a produção deve ser alta, né, em função da chuva. Se você também com a previsão climática, eu já tive até casos em anos assim, que as pessoas perguntam para mim, e aí, será que eu corro o risco de pegar o veranico, né? Porque com o veranico, você, quem plantou café pode ter problema seríssimo, né? Entendeu? Com o veranico. Então, às vezes, em determinado ano, eu não indico, falo, olha, planta pouco café, que você pode ter problema seríssimo aí, que nós vamos ter o veranico. Então, auxilia muito nessa decisão, nessa programação, nessa renovação da cultura, né? Auxilia na decisão da compra de insumos, de novos equipamentos, né? Seja para o plantio, adubação ou pulverização, né? Então, pessoas sabendo aí que como vai ser o período chuvoso, ela toma essas decisões. E auxilia até na tomada de empréstimo bancário, né? Então, se você vai ter uma colheita muito ruim, uma estação chuvosa, com muita chuva ou pouca chuva, ou vai ter intercalada, né, com meses com poucas chuvas. Então, você pode ter problemas aí. Então, é muito bom se precaver com a questão do banco aí, né, com o seguro agrícola e também com todas as informações. Isso é muito importante. Eu recebo várias solicitações nesse sentido, né? De pessoal que estão querendo fazer empréstimo, né? Para a compra de equipamentos, né? Então, é muito importante. Então, da minha parte, seria isso. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Teremos agora aqui um momento para a gente poder tirar dúvidas e responder as perguntas que foram enviadas pelo chat. Temos uma pergunta aqui, Ribeirão, vou ler para você pode estar respondendo. Sabe? A pergunta da Roberta Goulart Batista, ela pergunta, em anos de El Niño, aumenta a probabilidade de granizo, principalmente na região sudeste? Como que é essa relação? Então, a minha tese de doutorado foi exatamente sobre isso. Eu peguei, porque para ter granizo, você tem que ter, vamos dizer, para ter raios, você tem que ter o granizo para a formação do raio. Eu peguei 15 milhões e 300 mil raios durante 12 anos seguidos, fiz todo um estudo e um mapeamento, né, desses granizos aqui em Minas Gerais, e também fiz uma comparação e análise com o ano de El Niño, e ficou claro, sabe, que em anos de El Niño, as chuvas na forma de temporais, chuvas com granizos, rajadas de vento, aumentavam muito aqui no estado. Então, você tem muita disponibilidade de calor, né? Então, com isso, você vai ocorrer a nuvem cumulonimbus, o negócio que ele vai gerar nuvens cumulonimbus com mais facilidade. Então, as chuvas deverão ser muito na forma de temporais. Então, pode acontecer sim. Uma outra pergunta nessa linha do granizo é da Kailane, onde ela pergunta como que a gente pode estar amenizando esses impactos do granizo, principalmente na cafeicultura. Olha, infelizmente, o agricultor, vou pegar o cafeicultor, tivemos aí, devido a essas intempéries, sul de Minas, região do Cerrado, nos últimos anos, muito grande, né, esse intempérie climático. Nós tivemos aí ocorrência de fortes geadas nos últimos anos, né, nessas regiões, também chuva de granizo. Olha, é difícil, quando a ocorrência é de geadas, ainda existe alguns métodos que você pode diminuir o impacto da geada. Agora, quanto à chuva de granizo, eu diria para você que no sul do Brasil, eu já participei de um projeto de formação de chuvas artificiais no Nordeste, que é possível você fazer chuva. Até esses dias eu estava analisando, né, um projeto nesse sentido, né, do potencial para a formação de chuvas. É possível você fazer chuvas. Tem todo um sistema, um mecanismo para a gente ir na nuvem e intensificar o número de gotas, gotículas dentro da nuvem e fazer com que ela chegue até a superfície. E da mesma forma, quando você vê uma nuvem com granizo, no sul do Brasil já se faz isso para evitar que esses granizos atingem
plantações de maçã, porque se um granizo atingiu a maçã, acabou, né? Mas ele só riscou ali, né? Perdeu a qualidade da maçã. Então, eles têm todo um sistema de foguetes que eles lançam nas nuvens, que nós chamamos de supernucleação. Eles vão supernuclear a nuvem para que esses granizos transformem em várias gotículas d'água e ocorra a chuva, mas na forma de chuva e não na forma de granizo. Mas aqui na região sudeste não tem esse sistema. Então, infelizmente, não podemos fazer nada. Uma questão que a gente pode colaborar, Rui Branco, o granizo seria a questão da intervenção com o seguro, né? Hoje a gente tem alguns mecanismos de proteção a essas intempéries, e o seguro rural é uma delas. Então, o produtor pode estar acionando antecipadamente, não esperar o evento acontecer, para que ele possa estar protegendo a sua área, a sua lavoura, a sua renda, uma vez que essas intempéries não têm data, nem hora e nem local para estar ocorrendo, né? Peço desculpa pela minha voz, gente, eu estou um pouquinho rouca. Uma outra pergunta em relação a... O usuário não se identificou, mas perguntou quando que vai chover na região de Montes Claros, região norte. Pergunta difícil. Essa pergunta difícil. Olha, mas essa frente fria, esse sistema todo que eu mostrei aqui, há uma probabilidade grande de nós termos chuva na região, chuva fraca, mas entre segunda e terça-feira da próxima semana. Mas vamos ter uma chuvinha fraca, mais para apagar poeira. E depois ela dá uma trégua, mas o modelo todo está mostrando que entre segunda e terça-feira nós podemos ter uma chuva fraca em Montes Claros. Tá. O Clóvis de Pisa, da Emater de Muzambinho, pergunta se essas ondas de calor, como essa que a gente está vivendo no momento, elas podem se tornar rotineiras, ou seja, ter repetições, inclusive no verão. Como que vai ser isso? Olha, tem sim, Clóvis. Essa é a previsão que os modelos estão fazendo. Essa onda de calor que nós estamos vivendo ainda, ela já estava prevista que ela ia acontecer e elas tendem a intensificar ainda cada vez mais. Apesar que os modelos estão mostrando ali que nós podemos ter chuvas em janeiro, mas o mês de fevereiro é um mês assim que sempre, historicamente, ele apresentou variabilidade. Mês de fevereiro, às vezes, nós podemos ter um mês muito chuvoso e, às vezes, um mês muito quente sem nenhuma gota de chuva. Então, assim, a tendência de agora em diante é, durante mesmo os meses chuvosos, nós termos ondas de calor intensa com veranicos aqui no estado. Então, infelizmente, devido ao aquecimento global, mas eu vou falar no final aqui uma solução. O que nós podemos fazer para melhorar esse clima aqui do planeta? Bom, nós temos uma contribuição aqui do João, onde ele comentou que nos últimos 2 anos ele passou por pelo menos 10 chuvas de granizo, causando muito prejuízo aos produtores. Tem uma pergunta aí do Carlos Alberto, ele comenta aqui que na Chapada Gaúcha, em fevereiro, a chuva foi embora e até hoje não chegou. Normalmente a chuva lá tem início em novembro. Tem alguma previsão de longo prazo aí para fevereiro e março ter essa mudança de chuva aí? No caso lá, ele faz o plantio de soja e sementes de capim, só sequeira. Então, para a região da Chapada Gaúcha, realmente nós tivemos nos meses de julho e agosto 2 frentes frias, até bem atípicas, que passaram ao longo do litoral e acabou causando chuvas de fraca intensidade na zona da mata, no leste e nordeste de Minas, mas que não atingiu ali a região noroeste do estado. Então, realmente eles estão vivendo uma seca bem extrema, e dado que o El Niño começou muito cedo, nós não tivemos chuvas em março. Então, em março, as chuvas já secaram aqui no estado. Março, normalmente, é um mês chuvoso aqui para nós, em Minas. É um mês quente, né? Nós temos até a música falando que as águas de março fechando o verão, mas não tivemos água de março fechando, não. Tivemos chuva nenhuma. Faltou esse ano. Então, todos os modelos estão mostrando que a probabilidade maior de chuvas na região de Chapada Gaúcha é mais para novembro. Então, novembro, vamos ficar mais tranquilos na região. Novembro, dezembro e janeiro, aí sim, podemos ter chuvas lá na Chapada Gaúcha. Tá. Uma próxima pergunta é do João Barcelos Xavier, onde ele pergunta que até quando as chuvas devem atrasar este ano. Tem alguma previsão assim
qual que é o início? Então, conforme eu falei, o início do período chuvoso, historicamente, aqui em Minas, ele começa no início de outubro e termina meados do mês de abril. E ele começa o período chuvoso no Triângulo Oeste, Sul de Minas, depois vai avançando, né, ao longo do mês de outubro, já na segunda, entre os dias 10 e dia 20, já na região central, pega a região ali de centro-oeste do estado, Zona da Mata, e no norte, nordeste de Minas, o período chuvoso começa finalzinho de outubro, início de novembro. Então, tudo indica que esse ano vai ser mais ou menos isso. Então, para o norte, nordeste, leste de Minas, o período chuvoso mesmo vai começar mais tarde. Então, vai atrasar o início do período chuvoso, a não ser o sul de Minas, que vão ter uma chuvarada muito boa logo agora no início de outubro. Uma última pergunta que chegou aqui para a gente, Rui Bran, é o José Carlos, lá de Montes Claros. Ele pergunta se já pode jogar a semente de capim ou quando ele pode começar. Olha, Zé Carlos, deixa mais para finalzinho de outubro. Não mexe com isso não, sabe? Entendeu? Por enquanto, não. Nós estamos aí, igual eu falei, podemos ter uma chuvinha de fraca intensidade no início da semana que vem, não é nada significativo, então, por enquanto, não vamos mexer, não. Nós esperamos até nas previsões ao longo do mês de outubro, dar notícias boas para vocês aí. Falar, olha, já pode começar aí a colocar semente, mas não estamos vendo nada à vista ainda para os próximos 20 dias. Então, não vamos fazer isso, não. Então, seu Zé Carlos, acompanhe semanalmente aqui, junto aos nossos canais de comunicação do Sistema FAENG. O Rui Bran lança previsões semanais toda quinta-feira. Então, fica ligado que, certamente, quando vir a chuva aí para o norte de Minas, ele vai avisar aqui com antecedência para vocês, e vocês poderão estar se planejando e fazendo aí o manejo da atividade de forma preventiva e correta, né? De acordo com o que o clima vai mandar. Então, a gente agradece a participação de vocês. Muito obrigada, Rui Bran. E se não houver mais perguntas, a gente finaliza a live por aqui. Nós depois verificaremos com a nossa assessoria de comunicação como disponibilizar os slides, a apresentação para vocês, uma vez que muita gente aqui pediu, tá bom? Mas fiquem ligados aí nos nossos canais que a gente vai estar divulgando. Um abraço. Olha, gostaria de agradecer a vocês todos, muito obrigado, tá? E eu sempre falo, gente, o agricultor, ele tem aí uma empresa a céu aberto, então tem que estar atento aí a tudo que acontece com o tempo, né? Então, esperamos aí que a estação chuvosa seja mais tranquila, né? E que a produção aqui em Minas Gerais seja altíssima. E vou estar rezando também para que chova no norte de Minas. Um abraço a todos.